Bom, prezados amigos, depois de algum tempo em inatividade, estamos aqui retomando as atividades deste canal no YouTube e eu gostaria de gravar um novo vídeo de inauguração, de reinauguração aqui deste canal, falando a respeito de um assunto que é muito mal compreendido frequentemente entre nós e nos meios acadêmicos, que é a chamada crise do final da Idade Média, a crise da Baixa Idade Média. Eu não vou, obviamente, esgotar o assunto, nem me aprofundar muito, mas vou chamar aqui a atenção de vocês para alguns elementos que são bastante conhecidos e para outros elementos que não são assim tão conhecidos e que deveriam sê-lo se nós desejamos ter uma compreensão da dimensão histórica desse período. Então, a Baixa Idade Média, nós costumamos periodizá-la como um período que compreende desde o ano 1000 até a tomada de Constantinopla pelos turcos, que marca o fim do Império Romano do Oriente em 1453. Então, trata-se de um período de quase 500 anos. Nesse período, a Europa ela passou por uma série de mudanças. Entre elas, o enfraquecimento da nobreza feudal, o fortalecimento da vida urbana e das novas classes comerciais e burguesas, e também o fortalecimento paralelo do poder monárquico, a centralização do poder nas mãos dos reis de alguns países da Europa, notadamente dos reis da Península Ibérica, de Portugal e da Espanha, mas também dos reis da Inglaterra e da França. Este processo de centralização política ele não vai acontecer na Itália e na Alemanha durante este período, por uma série de motivos que nós vamos também examinar, provavelmente num vídeo futuro. Então, em primeiro lugar, o que nós temos que saber a respeito deste período? O que marca o início deste período chamado Baixa Idade Média? O que nós temos que ter em mente é que durante este período, próximo do ano 1000, ocorre uma consolidação da sociedade cristã europeia, notadamente da cristandade na Europa Ocidental. Como que acontece essa consolidação? Ela se deve, sobretudo, a uma estabilização das fronteiras da Europa em função da capacidade que os europeus cristãos adquirem durante esse período de resistir às invasões bárbaras que, durante a Alta Idade Média, criaram um clima de completa instabilidade dentro da Europa e que praticamente inviabilizaram a manutenção de um poder político centralizado e duradouro. Então, nós vemos na Alta Idade Média uma fragmentação do poder político nas mãos dos senhores feudais. Nós vemos os juramentos de fidelidade dos senhores feudais para os reis sendo feitos como uma tentativa de formar alianças, ainda que fossem temporárias, entre vários nobres para se defenderem destas invasões que vinham de todos os lados em direção à Europa. Então, nós devemos saber que até o ano 1000, a Europa ela está sob ataque contínuo da parte dos muçulmanos, que atacam do Oriente e do Norte da África. Eles chegam até a Península Ibérica, tomam a Península Ibérica e são detidos por Carlos Martel na famosa Batalha de Poitiers e não conseguem tomar conta da França. Mas mesmo assim, os muçulmanos continuam dominando todo o Mediterrâneo e continuam fazendo incursões piratas nas principais zonas costeiras da Europa para capturar habitantes da Europa e vendê-los como escravos. Então isso continua acontecendo durante centenas de anos. Também da parte do norte, a Europa sofre o ataque de bárbaros nórdicos, os famosos vikings, né?
Os nórdicos eles são tribos bárbaras que vão atacar continuamente a Europa a partir do norte e penetrar de maneira profunda no seu interior e promover uma devastação sem tamanho. Então, os povos da Europa eles tinham que se fortificar e estar sempre preparados para resistir a estas invasões. E também, de outra parte, do Oriente, vinham invasões dos mongóis. Os mongóis que vinham lá das estepes asiáticas e que eram povos nômades e que promoviam incursões extremamente violentas. Isso aconteceu desde o período final do Império Romano. Então, os mongóis eles foram uma ameaça constante para a Europa durante centenas de anos. Então, até o ano 1000, os europeus eles estão numa situação, os europeus, eu digo, a Europa cristã, ela está literalmente sendo atacada por todos os lados. Atacada do lado sul pelos islâmicos, atacada do lado norte pelos nórdicos, pelos vikings, e atacada do lado leste pelos mongóis. Eles só não estão sendo atacados pelos índios americanos do lado oeste. Mas o que nós podemos perceber é uma situação extremamente complicada e extremamente instável. A partir do ano 1000, a Europa, de certo modo, se estabiliza. E ela vai adquirir forças para efetuar um contra-ataque contra os islâmicos, que a haviam oprimido durante tantas centenas de anos. Este contra-ataque vai se dar sob a forma das cruzadas, né? As cruzadas que começam em 1096 e vão se estender até o ano de 1272. As cruzadas elas têm como início uma tentativa de libertar a cidade de Jerusalém e os lugares sagrados do domínio islâmico e também impedir que uma nova leva de muçulmanos, os chamados turcos seljúcidas, destruíssem de uma vez por todas o Império Bizantino, ou o Império Romano do Oriente, que estava sofrendo um ataque extremamente vigoroso desse novo grupo de islâmicos. Nós devemos saber que os turcos, chamados turcos seljúcidas, eles também têm origem na Ásia, na Mongólia. E eles são convertidos ao Islã, incorporados ao mundo islâmico, mas eles não são um grupo que a gente pode dizer tão civilizado quanto aquele que dominava o Califado de Bagdá. O Califado de Bagdá, nós sabemos, criou uma civilização extremamente rica, extremamente poderosa. E eram eles que detinham o domínio da região da Terra Santa, da região da Palestina, onde fica Jerusalém. Então, durante o período em que esses califas dominaram aquela região, os peregrinos cristãos que queriam ir até ali, eles não tinham grande perigo. Agora, quando os turcos seljúcidas eles tomam conta daquela região, aí sim os cristãos peregrinos eles passam a ser molestados e eles passam a sofrer perigo. E, ademais, também os turcos seljúcidas eles estavam atacando o Império Bizantino. Uma vez destruído o Império Bizantino, eles teriam uma ponta de lança para atacar a Europa cristã e destruir a Europa cristã. Então, era realmente uma questão de vida ou morte. Geralmente, quando as cruzadas caem num exame de vestibular, por exemplo, costuma-se colocar a ênfase das questões de vestibular no aspecto econômico das cruzadas. Então, costuma-se dizer que a Europa, por ter criado uma situação interna de maior estabilidade, a Europa feudal teve um aumento populacional e também
buscava novos mercados. Então, para dar vazão a esse aumento populacional e para buscar novos mercados, uma vez que a atividade econômica estava aos poucos se revigorando, em função disso se promoveram as cruzadas. É claro que o aspecto econômico ele não pode ser menosprezado, ele não pode ser ignorado em sua totalidade, mas nós devemos saber que também desempenha um papel importante o aspecto espiritual da questão. Então, os cristãos eles desejavam retomar o controle dos lugares santos e também havia um aspecto de defesa e de luta de vida ou morte pela sobrevivência da civilização cristã, né? Então isso costuma ser um tanto ignorado pela visão materialista das coisas. Enfim, as cruzadas foram 9. A mais bem sucedida delas foi a primeira que conseguiu expulsar os turcos do seu ataque contra o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, conseguiu retomar a cidade de Jerusalém e conseguiu constituir um reino cristão chamado o Reino Cristão de Jerusalém, que vai durar até o final da última cruzada, até o final da 9ª cruzada. As cruzadas subsequentes à primeira, elas foram mal sucedidas, porque elas não conseguiram tomar as posições chaves dos islâmicos na região da Palestina, especialmente as cidades de Damasco e especialmente o Egito. Então, um novo grupo de muçulmanos, chamados os mamelucos, eles vão, a partir da segunda cruzada, eles vão adquirir a proeminência ali naquela região. E eles vão ser liderados por um sultão chamado Saladino. Saladino, então, ele vai frustrar as tentativas dos cruzados para estabilizar uma dominação cristã ali no Oriente Médio. Muito bem, então este reino cristão de Jerusalém, que vai ser fundado na primeira cruzada, ele vai sofrer ataques contínuos de todos os lados e ele vai acabar sucumbindo. Ele vai acabar sucumbindo na 9ª cruzada e Jerusalém voltará ao domínio dos muçulmanos. Pois bem, quais foram as consequências das cruzadas? O que nós precisamos saber aqui, especialmente alguém que vai prestar um exame de vestibular? Como eu já disse para vocês, o ponto de vista mais cobrado é o ponto de vista materialista, né? Então as cruzadas elas reabrem o mundo mediterrâneo para o comércio e para a circulação dos europeus, certo? O mundo mediterrâneo que estava sendo totalmente fechado e dominado pelos islâmicos, ele vai ser novamente aberto para os navios europeus, especialmente para os navios comerciais. Então, esse é um elemento importante. O revigoramento do comércio europeu, especialmente do comércio marítimo, que tinha como seu terreno, seu veículo, terreno não, né, mas como seu meio o mar Mediterrâneo. Em segundo, um contato maior da civilização europeia com a civilização islâmica. Então, os europeus que se engajam no comércio, eles vão também trazer para a Europa elementos da civilização islâmica que foram, ou melhor dizendo, elementos da civilização antiga, grega e romana, que haviam sido preservados no islamismo, como vários livros que haviam sido copiados por islâmicos e haviam sido comentados por islâmicos e são trazidos para a Europa e passam a ser estudados e comentados em ambiente acadêmico europeu, notadamente na universidade. Então é importante nós sabermos, por exemplo, da recepção da obra de Aristóteles na Universidade de Paris. Aristóteles é patrimônio da cultura grega, é patrimônio da cultura ocidental. Ele havia sido preservado e comentado por vários autores islâmicos durante o período da Alta Idade Média, perdão.
E ele é trazido para a Europa repleto de comentários islâmicos e vai ser estudado especialmente na Universidade de Paris. E aí nós vamos ter a culminação desses estudos nos famosos comentários de Santo Tomás de Aquino. Né? Santo Tomás de Aquino ele vai solicitar de um companheiro seu da Ordem dos Pregadores, chamado Guilherme de Morbecque, que refaça a tradução do Aristóteles, da obra de Aristóteles, diretamente do grego para o latim. E ao fazer isso, ao receber essa nova tradução, Santo Tomás de Aquino, vai fazer um comentário, né, de algumas dessas obras e assim incorporá-las ao patrimônio cristão. Né? O famoso escritor Chesterton, Gilbert Chesterton, ele diz que Santo Tomás de Aquino ele promove o batismo de Aristóteles. É muito interessante essa colocação. Então, além de coisas do patrimônio material, vão vir coisas do patrimônio cultural e intelectual da antiguidade, vão voltar para a Europa pela via do contato com o mundo islâmico. Então, este é um ponto muito interessante. E um outro elemento também importante de nós sabermos de consequência das cruzadas é um certo esgotamento da nobreza feudal. Como nós sabemos, a Europa da Idade Média ela não tinha um poder político centralizado, quer dizer, o poder político ele era fragmentado entre os senhores feudais. Então, para que as cruzadas elas fossem possíveis, foi necessário que a Igreja as pregasse e que a Igreja incentivasse os senhores feudais a se engajarem nessas expedições, que eram expedições extremamente custosas, extremamente difíceis de se fazer. Então, o que acontece com esta nobreza feudal guerreira? Boa parte desses nobres eles vão gastar muito dinheiro, gastar muitos recursos, eles vão esgotar seus recursos e muitos deles vão morrer em campo de batalha. Então, parte da nobreza feudal europeia, ela termina o período das cruzadas arruinada e extremamente desgastada. Então, quando morria o titular de um feudo, ou quando morriam tanto o titular quanto seus filhos, o feudo ele passava para algum ramo colateral da família. Quer dizer, para algum ramo da família que não detinha ou que não cultivava aquelas tradições da nobreza que passavam de geração a geração. Então passavam para uma nobreza de segunda linha. Uma nobreza, por exemplo, que se interessava mais, uma nobreza que se interessava menos pela guerra e se interessava mais pelo comércio, por exemplo. Então nós vamos ter o surgimento, e isso vai se dar especialmente na Inglaterra, nós vamos ter, com o final das cruzadas, o surgimento de uma classe burguesa, que é uma classe que se enriquece pelo comércio, e também em certos pontos nós vamos ter o surgimento de uma nobreza aburguesada. Uma nobreza que vai se interessar mais pelo comércio e por ganhar dinheiro do que propriamente por atividades militares. Né? Então esse é outro elemento muito importante causado pelas cruzadas. Muito bem, então uma vez terminadas as cruzadas em 1272, com o fracasso da Nona Cruzada e a queda do reino cristão de Jerusalém, outros fatores vão concorrer para o declínio da Idade Média. Então, um deles é a transferência do papado, da sede da Igreja Católica, da cidade de Roma, para a cidade de Avignon. Isso vai se dar no começo do século XIV, a partir da influência do rei Filipe o Belo, o rei da França, Filipe o Belo, que vai conseguir vencer uma queda de braço contra o Papa Bonifácio VIII, e vai conseguir em seguida, influindo na eleição de um cardeal francês para Papa, vai conseguir convencer o novo Papa a transferir a corte de Roma para Avignon. Então, a Igreja ela se retira, o centro da Igreja ele se retira do centro da Itália e se transfere para o sul da França. Outro elemento importante para o qual nós devemos chamar a atenção e que teve uma consequência extremamente grave
para o fim da Europa medieval, para o fim da civilização medieval, foi a famosa peste negra, né? A peste bubônica, que, segundo estimativas, segundo cálculos, causou como vítimas, né, teve como vítimas cerca de 1/3 da população europeia. Então a peste negra ela durou de 1347 até 1351. É importante nós lembrarmos que a peste negra ela destrói uma civilização. A civilização que surge depois da peste negra ela é diferente da civilização que vem antes da peste negra. E alguns detalhes devem ser lembrados aqui por nós e que comumente não se chama atenção devida para eles. Então, o primeiro desses detalhes é que quem foram essas vítimas da peste negra? Boa parte das vítimas da peste negra foram justamente aqueles homens que nós podemos chamar de os homens mais valorosos da Idade Média, né? Aqueles sacerdotes, aqueles professores das universidades que tinham um forte senso de dever, eles morreram ou sendo atingidos diretamente pela doença, ou sendo atingidos pela doença ao tentar cuidar dos doentes, né? Então, muitas pessoas que eram extremamente capazes, elas vão morrer vitimadas pela peste negra. Então, muitos dos que vão sobreviver à peste negra vão ser aqueles que não terão pudores em fugir para as montanhas, né? Então, quando a cidade está desabando, quando todo mundo está morrendo, pegam sua mala e cuia e fogem, né? Então, muita gente que sobrevive à peste negra é gente que simplesmente fugiu, gente que não ficou ali para ajudar os doentes. Então, um sinal claro disso aconteceu com a queda no nível do ensino na maior das universidades da Europa, na mais importante das universidades da Europa, que foi a Universidade de Paris. O famoso estudioso da filosofia medieval belga, chamado Maurice de Wulf, no livro dele sobre história da filosofia medieval, ele conta que depois da peste negra, na Europa, não havia gente suficiente, ou melhor, gente suficientemente capaz para ocupar os postos universitários que antes eram ocupados por grandes intelectuais. Então ele diz que jovens imberbes, né, a expressão que ele usa, jovens imberbes começaram a ocupar cadeiras de doutores dentro da Universidade de Paris, né? Então claramente o nível do ensino vai cair de maneira vertiginosa. Mais ainda, a sociedade que sai da peste negra, sociedade pós-peste negra na Europa, ela vai sofrer de dois vícios que a gente pode perceber que eles se manifestam numa civilização que está em decadência, numa civilização que está em declínio. Um deles é o vício da superstição. Então, superstições que antes da peste não eram tão graves ou não eram tão difundidas, elas começam a se tornar uma coisa mais grave, elas começam a se tornar mais difundidas. E, em segundo lugar, uma característica de uma sociedade que está em declínio e que começa a se manifestar naquele momento é que as pessoas elas se tornam mais mundanas. Então, quer dizer, aqueles que sobreviveram à peste, eles vão pensar o seguinte, eles vão pensar assim, olha, se eu sobrevivi à peste, eu tenho que aproveitar ao máximo essa minha vida terrena e material. Então, nós temos aí, aparentemente, uma contradição, mas são coisas que se casam entre si. Quer dizer, de um lado, nós temos um aumento da superstição, um aumento de práticas supersticiosas. E de outro, um extremo aumento do espírito mundano. O que é esse espírito mundano? As pessoas começam a achar que elas precisam aproveitar esta vida material e não conseguir tesouros para a vida espiritual. E não colocar a ênfase, a tônica de sua vida no aspecto espiritual para ganhar o reino dos céus. Então, isso vai ter uma consequência muito importante, porque vai ser uma
esses dois aspectos, eles vão incentivar muito um novo movimento que está surgindo na Europa, que é o chamado movimento renascentista. Sobre este movimento renascentista, nós falaremos num próximo vídeo. Então, eu espero que tenham gostado deste. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um like, ativem o sininho para as notificações. E é isso, até a próxima.